Boa tarde, senhor presidente, vereador Neto, cumprimentar também aqui o vereador Brandel Júnior, vereador Matheus, vereador Kiko da Luz, vereador Lucas Souza, vereador Profeta, e cumprimentar também, né, todas as pessoas que estão aqui presentes. Bom, primeiramente, eu gostaria até de esclarecer, né, o fato do porquê que eu disse que é tão importante a presença das pessoas aqui nessa reunião. E eu vou dizer isso por quê? Porque eu fui questionado, né, que o pessoal achou ruim que eu chamei as pessoas para estarem aqui nessa comissão. Mas eu quero dizer o seguinte, vereador Neto, a pergunta e o pedido que eu vou fazer para o senhor não é o pedido e a pergunta do vereador William Antonese, é o pedido e a pergunta do povo joinvilense que está aqui hoje. Isso aqui eu acho que é 1% das pessoas que queriam estar aqui hoje. Eu protocolei o projeto de decreto legislativo, o senhor agora é o relator do projeto, o senhor é o presidente da comissão, e está na mão do senhor agora dar esse parecer. E esse pedido que a gente quer fazer para o senhor é, primeiro, vamos pautar esse projeto o mais urgente possível, se possível para amanhã. Por que eu digo isso? Porque quando tem projetos aqui na Câmara de Vereadores que o governo não quer aprovar, simplesmente fica na gaveta dessa comissão, é pedido parecer disso, parecer daquilo, fica enrolando para que o projeto ele não seja aprovado. E o nosso projeto, ele é necessário e importante por quê? Eu vou lembrar aos senhores, em 2017, o prefeito Udo se reelegeu e a primeira coisa que ele fez foi mandar para essa Câmara de Vereadores um projeto de lei para alterar a fórmula de cobrança da COSIP. Por que ele mandou o projeto de lei? Porque era necessário uma tramitação legislativa para que se fosse alterado. Foi alterado, a prefeitura encheu as burras de dinheiro e a população pagou a conta. Agora, a prefeitura alterou da mesma forma a fórmula de cálculo da tarifa de lixo, que na verdade é taxa, porque é compulsório, é como se fosse imposto. E isso é ilegal, não pode aumentar uma cobrança compulsória sem que seja passado por essa Câmara de Vereadores quando é acima da inflação. Então, por isso que eu protocolei o projeto de decreto legislativo para anular essa alteração. Aqui nós não estamos entrando no mérito se é necessário, se não é necessário, se tem que mudar, se foi INR, se foi o escambau A4. Nós estamos apenas falando que é um ato ilegal que a Prefeitura fez e que pode, sim, através de decreto legislativo, ser revogado. E aqui o vereador Cleiton Profeta me fez um pedido hoje, que eu resolvi atender, que ele também quer coassinar esse projeto, e eu vou fazer mais. Eu quero aqui convidar todos os vereadores da Câmara de Vereadores a assinarem comigo esse projeto de decreto legislativo, para que esse projeto não seja do William, mas seja da Câmara de Vereadores e seja dos vereadores. Então, quero aqui convidar o vereador Brandel, o vereador Matheus, vereador Neto Petro, vereador Kiko da Luz, vereador Lucas Souza, todos os vereadores para assinarem esse projeto, para nós revogarmos. Se a prefeitura quer aumentar depois, ela que mande para cá um projeto para fazer a alteração da fórmula. Se os vereadores quiserem aprovar, esses são outros 500. Mas agora, senhores, nesse momento, está na mão do vereador Neto colocar o parecer para votação e está na mão desses 5 vereadores votarem favoráveis ao projeto para que a gente consiga aprovar isso na Câmara. E digo, e eu gostaria que, vereador Neto, o senhor abrisse a palavra para essas pessoas, para não acharem que vocês são fake, que não existe o povo querendo isso aqui na cidade de Joinville. Né? Então, eu gostaria que o senhor abrisse a palavra para as pessoas, porque a nossa cobrança e o nosso pedido agora é tramite esse projeto com o máximo de urgência na Comissão de Legislação. E não é só eu que estou falando. Gostaria que o senhor abrisse o microfone, porque essas pessoas aqui, com certeza, estão aqui por isso. Porque senão, elas não teriam atendido o chamado que nós fizemos, né, nas redes sociais para informar a população da importância. Então, população, para ficar muito claro para vocês, está nas mãos dos vereadores aqui e está na mão do vereador Neto para que ele dê agilidade, para que ele bote o parecer. Então, peço aqui que o senhor abra a palavra para as pessoas que estão aqui presentes. Obrigado, vereador William. Então, inicialmente, para
explicar como que funciona esse trâmite, uma vez que é um procedimento que é pouco usado aqui na Câmara de Vereadores, eu solicito que a Procuradoria se manifeste a respeito dos prazos e do trâmite para avaliação desse projeto. Lembrando que aqui é a Comissão de Constituição e Justiça, onde avalia a legalidade desse pedido, e o plenário avaliará o mérito. Então, solicito aqui que a Procuradoria se manifeste a respeito do trâmite deste projeto. Obrigado. Doutora Débora. Boa tarde, senhores vereadores, colegas, demais presentes. Trata-se de um procedimento específico previsto no regimento interno dessa Casa, a sustação de atos administrativos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar. Está previsto nos artigos 317 a 319 e tem amparo constitucional. Nesse caso, a proposição sustação chega à Comissão de Constituição e Justiça, que designará um relator, assim como foi feito nesse caso, e, a partir de então, a comissão tem um prazo para um parecer preliminar de acolhimento, assim como foi feito já em outra ocasião, no projeto de Decreto Legislativo 3 de 2023, e está previsto na regulamentação do regimento, existe essa possibilidade não, essa imposição de se fazer o acolhimento. São questões muito simples assim de serem analisadas, como se o legitimado está correto, que é qualquer vereador ou comissão, se realmente existe um ato normativo regulamentar, porque não poderia ser uma lei, né? Então, esses elementos serão analisados de forma muito simples pela comissão. Passado esse momento, se acolhido, então é conferido o prazo de 10 dias para o Poder Executivo para prestar informações sobre essa temática, sobre o que é aventado na sustação de decreto, de ato normativo. Então, quando o Poder Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça, pelo seu relator, receber esse arrazoado do Poder Executivo, então ele delibera na forma regimental. Isso significa, possui prazo de 15 dias, assim como para outras proposições, para deliberar, podendo ou não solicitar parecer técnico para a subprocuradoria. Após deliberado, a comissão pode decidir pela aprovação do decreto da proposta de sustação, que então é encaminhada para plenário na forma de decreto legislativo, ou então pelo arquivamento. No caso de a comissão entender pelo arquivamento, então o autor da proposta tem o prazo de 5 dias para recorrer e o plenário decidirá. E se o plenário acatar o recurso, da mesma forma que acontece pela comissão, então a mesa diretora apresentará o decreto legislativo de sustação. Senhor presidente, só para o senhor me permite, se a gente tem que votar primeiro o acolhimento para depois percorrer esses 10 dias de prazo, né, para a prefeitura se manifestar, então eu peço por gentileza que o senhor faça isso com o máximo de urgência possível para acolher, né, essa proposta. Obrigado. Vereador Profeta, só um instante. Vereador Brandel tem dúvidas sobre a questão? Já fez? Sim. Então, nós temos aqui inscrito, agradeço a doutora Débora pelos esclarecimentos, nós temos aqui inscrito o vereador Profeta, temos outro colega aqui inscrito também. Então, aos que queiram se manifestar, por favor, levantem a mão em 3 minutos para poder fazer a sua manifestação. Seu Ivo, todos. Por favor, vereador Cleiton, com a palavra. Obrigado, presidente. Serei breve. Uma boa tarde a todos. Só complementando, o que acontece, né? A gente, na legislatura passada, a gente sofreu muito com projetos engavetados, enquanto a gente via que tudo que era de interesse do Executivo era aprovado em 24 horas. Então, esse clamor nosso, para que esse projeto seja colocado já em pauta, recebimento, amanhã, mesmo convocando uma extraordinária, o que for preciso, ele não foge de uma prática comum nessa Câmara. Por exemplo, quando eles quiseram, ano passado, aprovar uma viagem do prefeito para Nova York, para ele frequentar lá o evento do LID, distribuir cartãozinho, foi isso que ele foi fazer, segundo o próprio presidente da comissão explanou lá no plenário, foi aprovado em 24 horas. Aí foi rápido, para o prefeito ver. E uma matéria tão importante quanto essa, uma cobrança ilegal, algo muito bem já explanado aqui pelo vereador William, que explicou, mostrando como foi o caso da COSIP, etc. e tal. Então, eu vejo que não há motivo para algo menor que isso, que 24 horas.
como foi o exemplo que eu acabei de dar, a viagem do prefeito em Nova York, que foi aprovado tratorando. E, inclusive, na ocasião em que a gente estava, eu coloquei uma emenda na ocasião, e foi pedido, eu pedi parecer da Procuradoria, parecer uma opinião técnica, e a opinião concordou comigo, e mesmo assim, a comissão discordou dos técnicos da casa e tratoraram a viagem para o prefeito poder passear lá em Nova York. Então, retifico aqui, grifo, insisto, para que essa comissão represente os joinvilenses. Inclusive, antes de vir para cá, eu recebi centenas de mensagens de munícipes. A gente entende que o horário comercial, quem trabalha não pode se fazer presente na Câmara, e é para isso que eu sou eleito, para representar quem está em casa, não pode vir, né? Assim como todos vocês que puderam vir. É importantíssimo que a gente faça essa pressão, não há outra forma de dizer, porque a gente vem sofrendo muito com a Comissão de Constituição e Justiça aqui nessa casa, que engaveta os nossos projetos e dá celeridade máxima aos projetos de interesse do Executivo. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Brandel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores da mesa, vereadores e público aqui já citado. Então, presidente, a gente sabe que o assunto ele é muito delicado e no tocante de toda a população joinvilense. Todos nós, vereadores, temos recebido, sim, essa reclamação, porque isso impacta diretamente no bolso do consumidor. E a gente está passando por um momento econômico tão difícil, e qualquer coisa, qualquer aumento que tem, o nosso salário não é compatível, o salário da população ele não é compatível a esse aumento. Isso gera um impacto significante. Por isso, eu sei também da sensibilidade que o senhor tem, e com o povo joinvilense está aqui por isso que eu peço também, encarecidamente, por essa urgência desse projeto, dessa relatoria, porque está vencendo agora, dia 14, a grande maioria vai fazer um pagamento adiantado, porque a gente consegue ganhar algum desconto, e todos nós precisamos desse desconto, e acaba pagando e depois, para reaver esse valor. Então, que o senhor tenha a sensibilidade que o senhor sempre trabalhou aqui nessa casa, para que haja essa urgência. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Brandel. Nós temos aqui alguns inscritos. Vamos ao primeiro, soldado Piaz. Na sequência, senhor Ivo, por favor. Até o tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou o soldado Piaz. Fui candidato a vereador ano passado e fiz uma promessa de campanha que, mesmo que eu não fosse eleito, eu ia continuar lutando pelos interesses da população de Joinville. Por isso eu estou aqui hoje e virei em outras comissões mais. Eu fiquei sabendo que a cidade de Fortaleza, capital do Ceará, não cobra taxa de coleta de lixo. Se Fortaleza é possível recolher o lixo sem cobrar taxa, eu creio que Joinville também seja possível. Então eu venho trazer uma proposta para os senhores. A proposta que eu faço é a seguinte: todo cidadão joinvilense que estiver com o seu IPTU em dia, fica isento do pagamento da taxa de lixo. Uma vez que a pessoa já paga IPTU, para que vai pagar uma taxa adicional? E para aqueles que não estão com o seu IPTU em dia, aí sim seria cobrada uma pequenininha taxa, 3% para quem ganha até 2 salários mínimos e 5% para quem ganha acima de 2 salários mínimos. Essa é a proposta que eu faço, e eu gostaria que realmente fosse votado isso com urgência, como pediu o vereador William Antonese, porque a população merece, a honrada população de Joinville merece essa atenção necessária. Deus abençoe. Obrigado, soldado Piaz. Na sequência, senhor Ivo. Por segundo, Francisco. Com a palavra, senhor Ivo. Boa tarde, senhores vereadores. Meu nome é Ivo Ritzmann. Eu fui surpreendido com o recebimento dos carnês da família. Então, não obstante algumas... Estão escutando? Vou ter que levantar aqui um pouquinho. Não obstante os dados aqui de que houve uma mudança com relação à coleta de recicláveis, assim mesmo, eu estive na ambiental e queria saber a forma de cálculo. O que me chamou a atenção é que a tarifa básica foi elevada de 706 para 735, ou seja, 4,2, que é compatível com os índices inflacionários oficiais que nós temos no país. Quando eu olhei no carnê, e provavelmente os demais, tem alguns itens aqui com a tarja preta, e lá no meio dessa tarja preta tem algo escrito. Confesso que, num primeiro momento, por problema de visão, face à minha idade, eu não consegui identificar isso. Mas, até agora, eu não consegui chegar ao cálculo.
eu tive que aqui carnês com aumento de 39%, 38%, 49%, eu da minha casa, 132%. E 3 imóveis deles estão localizados entre as ruas Fernando Noronha, fazendo esquina com a João Tais. Temos 6 coletas, efetivamente. E muitas vezes acontece que essas 6 coletas não acontecem. E o mesmo caminhão recolhe o reciclado e o orgânico. E a informação, mas ele não é compactado. Mas alguém vai separar esse lixo na hora que for descarregar. Essa seria a minha colocação. Eu gostaria de saber a forma de cálculo. Aliás, o vereador Neto já recebeu mensagem minha, Tonesi também recebeu, o Deckman recebeu, e eu acho que o Girardi eu também mandei. Então, esse é o meu único questionamento. Eu gostaria de saber a forma como foi calculado. Se é cumulativo. Eu sou um bancário aposentado e gosto de números. Eu gostaria de saber como se calcula. E ninguém conseguiu me explicar. A própria ambiental, não, é computador. Eu respondi. O computador repete a grande velocidade o que é projetado. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Ivo. Nós temos aqui o Francisco e, na sequência, o Derek. Cumprimento a mesa e a toda a sociedade aqui representada e presente. Eu venho a essa tribuna para falar o seguinte. Pessoas como os vereadores que aqui estão, usando das suas prerrogativas, para, unidos, ou seja, em unidade, buscar tudo aquilo que é favorável para a sociedade. Muitas vezes a gente vê um combate aqui dentro, e eu penso que, neste momento, até por conta da objetividade e da necessidade, da urgência, e que isso seja colocado em 24 horas, apoio também, para que haja uma decisão, porque quando a coisa vem de cima para baixo, em 24 horas ou até menos se resolve, é muito fácil. Agora, quando é de baixo para cima, tem que exercer uma pressão, tem que encher a casa, e muitas vezes mais do que isso, para que se tome uma atitude coerente, para que a sociedade não venha a sofrer depois. Dou os parabéns ao Willy Tonesi pela sua iniciativa, né, e estar de olho, fiscalizando realmente o que está acontecendo. É um abuso de autoridade das pessoas dentro da prefeitura de fazer o que estão fazendo. A minha pergunta até que vai é o seguinte: quem está fiscalizando, né, além dos vereadores, essas tomadas de valores absurdas, exorbitantes, como o seu Ivo citou aqui agora, que é um absurdo chegar a 30%, 40%, 100% de aumento, né, nessas taxas. Existe até um erro técnico que chega a ser um disparate, né, por termos aí dentro da prefeitura pessoas com formação, onde, se um vereador ou qualquer ente da sociedade hoje entrar com uma ação para impedir o pagamento dentro da cidade de Joinville por todo o munícipe com relação a essa taxa, ninguém vai pagar, porque ela está vindo de forma errada, ela está sendo colocada de um jeito e colocada no documento errado, de forma errônea. Tá, então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que está acontecendo e, como parlamentares, dessem a devida importância a este fato, tá? Porque pessoas com competência e na prerrogativa dos seus direitos acabam extrapolando e fazendo uso da mesma para, ao invés de fazer uso da mesma, que foram pessoas colocadas aqui pela sociedade, estão aqui, na verdade, abusando desses poderes e criando leis para patrolar a sociedade e acabando que todos nós somos prejudicados pelas mesmas. Então, eu gostaria realmente que devida atenção fosse dada e que em 24 horas fosse protocolado isso e tomada uma decisão. Obrigado, senhor Francisco. Nós temos inscrito o Derek e, na sequência, o senhor Carlos Tantini. Cumprimento, senhor presidente, aos demais vereadores, cumprimento os munícipes também. Eu digo uma coisa aos munícipes: tem que ter essa solução, né? Acredito, pelo trabalho que o Neto já vem fazendo ao longo do tempo, vai olhar com clareza isso, mas só que não devemos deixar, tem membros aqui dentro dessa sala, fazer um ato de palanque político.
usar de assuntos que podem se favorecer para o ano que vem. Mas, não, senhor presidente, estou falando, senhor presidente. Pessoal, vamos garantir a palavra do Derek, depois nós vamos escutar todos aqui. Todos fiquem à vontade com a manifestação. Eu não citei munícipes, quem sabe já sabe quem foi. Mas acredito que a casa, tanto a Procuradoria quanto a Prefeitura, vai olhar para um bom senso e ter aquilo que o pessoal precisa, que é a transparência. Que todo mundo aqui quer saber como que funciona, como que vai, como que chega, para estarmos solucionando esse problema. Obrigado, presidente. Obrigado, Derek. Nós temos agora o Carlos. Na sequência, eu acho que é Slice o nome? Como que é o nome da pessoa? Alaíce. Alaíce, na sequência, João. Por favor, Carlos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos aqui presentes. Só gostaria de parabenizar o William pelo trabalho que vem fazendo junto à sociedade. Não é à toa que ele fez o número de votos que fez. E também gostaria que aqui ninguém está discutindo a questão do prefeito, porque o prefeito ele foi eleito com mais de 80% dos votos. Só que, infelizmente, na calada da noite, fez um decreto contra as pessoas que votaram nele. Então, nós esperamos que esse assunto seja tratado com muita urgência, até pela questão do pagamento. Como vai se tratar se alguém pagar? Como é que vai ser feito esse retorno do dinheiro às pessoas? E que ninguém que está aqui, eu acredito, teve um aumento tão significativo nos seus proventos, nos seus pagamentos, aposentadorias, enfim. Como é que a Prefeitura simplesmente, na calada da noite, impõe um aumento nesse nível, de 30% até 90%? Então, nós esperamos o mínimo, porque vocês são os representantes do povo. Vocês trabalharam para estar aqui, e nós colocamos vocês aqui. E o mínimo que nós esperamos de vocês nesse momento é que vocês não aceitem isso, não compactuem com esse aumento abusivo que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos. Agora, a Laíce, na sequência, João Carlos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, né? Também aos munícipes de Joinville, aqueles que se preocupam, né, que é uma cidade melhor e também de maneira justa, né? Estou aqui representando alguns síndicos de Santa Catarina, de Joinville especificamente, né? Eu sou síndica profissional, tenho alguns condomínios, e não sei se a maioria aqui, talvez não, mas alguns de vocês moram em prédios e sabe como que funciona quando vai ter uma melhoria no condomínio, né? As pessoas são chamadas, é feita uma convocação e elas são instruídas sobre aquilo que vai acontecer e existe uma aprovação. Então, muito me chocou com muitos moradores dos condomínios que eu tenho em Joinville me perguntando sobre esse aumento. E, curiosamente, né, meu esposo ele fica com as contas a pagar, e eu fui ver o meu boleto e me assustei, porque a gente mora num apartamento que é pequeno, né, e com um aumento assim tão considerável como foi, né, sem falar na TBO que está vindo aí também para impactar nos condomínios. Então, eu recebi um WhatsApp, só vou ler porque tem vários. Laíce, boa noite. Você pode me informar por que a Ambiental está cobrando taxa de lixo para o apartamento de condomínio, não vou citar o nome, né, no valor de R$ 732,76, enquanto uma residência no América custa R$ 421,89? Então, assim, são coisas que a gente fica triste, né, porque a gente não está aqui para atacar ou para falar desse ou daquele, elogiar, pelo contrário, o trabalho que a Prefeitura vem fazendo, e também o senhor vereador aqui do lado, né? Mas a gente quer explicações, quer entender o porquê dos motivos. E também o interessante seria que a Ambiental, em Gepasa, eles são tão rápidos, ou não sei quem por trás, coloca cobranças assim tão acentuadas e não cobra uma postura deles. Porque se eu não fazer o meu trabalho correto, se os senhores não fazerem o trabalho de vocês correto, vocês serão cobrados. Nós cobraremos, alguns cobrarão. Eu deixei o meu trabalho, eu tenho compromisso hoje à noite ainda, tenho amanhã, tenho depois de amanhã, 3 dias de assembleia. Mas eu vim aqui porque eu achei muito importante isso. São muitas pessoas. São mais de 700 pessoas que eu cuido. Estão me cobrando.
Falei, gente, vocês têm que ver com a prefeitura. Só que eu vim aqui, né, falar e representar também essa pequena parceria de pessoas. E outra coisa, eu estou num condomínio que as fotos estão aqui, se alguém quiser pegar, cheio de lixo. Eu estou a manhã inteira esperando o fiscal da Ingepasa. Quando algumas vezes eu precisei, eu falei com o senhor, e eu falei com outras pessoas que me ajudaram e foram lá. Mas hoje simplesmente não foram. E é um condomínio de alto padrão no centro, eu não sei onde vou colocar o reciclado. E outro condomínio de 160 unidades no Saguaçu, que eu tenho, nunca a Ingepasa colheu o lixo nosso, nós não deveríamos nem pagar. Porque é um rapaz que é coletor, que ainda coleta para a gente. Já faz alguns anos que ele coleta. Então, a Ingepasa nunca pegou um reciclado nosso. Então, deveria ser ilegal, né, essa cobrança. Então, assim, é só isso que eu gostaria de pedir, que cuidem com carinho dessa questão. Obrigada. Obrigado, Alaíse. Nós temos João Carlos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é João Carlos, também sou síndico profissional, também represento essa classe de síndicos, né, junto com a minha colega. Então, o nobre vereador abriu a conversa dele falando, disse que não queria entrar no mérito, né, da necessidade do aumento ou não, mas porque esse aumento estava acima da inflação. Né? Mas muitas outras pessoas vieram aqui na frente e falaram, mas assim, o mais importante que nós, da classe de síndicos, que temos as nossas lixeiras abarrotadas de lixo, né, e recebendo ligação o tempo todo pela negligência desse serviço, o que ninguém abordou aqui é a falta de qualidade na prestação deste serviço. Né? Nós como síndicos, a gente contrata pessoas rotineiramente várias, de todo tipo, hidráulica, elétrica e por diante, todo dia. Se falou muito aqui de números, os números são importantes, a gente sabe, a gente, né, conduz os condomínios com os números aqui na palma da mão, mas só os números não são importantes. A prestação de serviço é muito importante. Então, a gente sabe que, como síndico, que muitas vezes é necessário, e o condômino, ou seja, quem for, não se importa de pagar o valor que for quando ele é bem atendido. Mas o que a gente vê aqui é que a gente não está recebendo, a gente está pagando e não está tendo um retorno. Então, essa é a finalidade de a gente estar hoje aqui representando a classe de síndicos, né? Porque a gente gostaria de receber qualidade na prestação deste trabalho, entende? Não importa se o valor é X ou Y, né? Mas se for... Pessoal, vamos deixar o senhor João Carlos se manifestar, depois vocês podem expressar sua opinião. Exatamente. A gente contrata um pedreiro. Se ele é bom e faz um serviço bom, ele provavelmente vai cobrar mais do que um outro que faz um serviço meia boca. Mas a gente vai contratar o melhor, pela qualidade. A gente julga sempre a qualidade no serviço prestado. Então, o fato da gente estar aqui hoje, né, reclamando, é sobre a qualidade do serviço prestado. É lógico que o número também é importante, né? Mas a qualidade é o importante. Atenção, pessoal, deixa o senhor João Carlos finalizar. Obrigado. Obrigado, senhor João Carlos. Senhores, na terça-feira da semana que vem, dia 18 de fevereiro, às 15 horas, na Comissão de Urbanismo, vai ter uma discussão a respeito desse assunto, relacionado à questão que o senhor Ivo levantou, que é a questão das tarifas, relacionado à questão que a Laíse e o João Carlos relacionou, que é a qualidade dos serviços, e também o valor de aumento da tarifa. Então, na Comissão de Urbanismo, vai vir a Secretaria de Infraestrutura, a empresa ambiental, aqui fazer a manifestação deles e as justificativas deles. Então, é importante destacar isso. Vereador Brandel? Presidente, só gostaria que fosse falado e deixado bem claro que esse requerimento para essa discussão e para eu entender também o cálculo, assim como o seu Ivo muito bem colocou,
foi uma proposição do vereador Brandel, que desde o início também está lutando para que esse aumento não seja dessa forma abusiva e da forma que aconteceu. Então, esse requerimento foi meu na Comissão de Urbanismo, eu gostaria de deixar bem claro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Brandel. Mais algum morador gostaria de se manifestar? Por favor. Senhor Ivo, eu preciso que o senhor se manifeste pelo microfone para manter salvo. Não, só o seguinte, registrado. eu coloquei aqui que a tarifa básica é 735. E eu escutei aqui de que tem apartamentos que têm uma tarifa inferior. Então eu pergunto, essa tarifa de 735 é para todas as unidades, independente se é casa, se é apartamento? Isso também não ficou claro, quer dizer, eu fiquei assustado. Por que um é 735? Né? E em todos os... Aqui eu tenho 5 exemplos, é igual. Então, eu não entendi o porquê, de repente, tem unidades com valor de R$400. Seria só para complementar. Obrigado, senhor Ivo. Senhor, por favor. Identifique o seu nome e a sua fala, por favor. Meu nome é Patrício, tá? E eu fui um dos que se movimentou a respeito do assunto. O senhor falou que na semana que vem, dia 18, o pessoal vem aqui. No entanto, a conta vence agora, dia 14. Como vai ficar com aqueles que querem pagar agora para usufruir do desconto? Então, isso teria que ficar claro antes do dia 14. Porque tem muita gente que vai aproveitar para pagar uma parte ou integral agora, dia 14, quando é a data do vencimento. Se o senhor vem só para o dia 18 o pagamento, foi todo mundo que já pagou, como é que fica? Então tem que ter algum respaldo, ou posterga o dia 14 para o dia 18 ou para o dia 20, tá? Para daí liberar o pessoal para pagamento que quiser pagar, ou posterga para o final do mês, todo o vencimento. Alguma coisa tem que ser compatível com o nosso reclame. Tá? Senão nós ficamos na mão. Quem paga a conta somos nós. Tá? A prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura tem dinheiro que vem do nosso bolso. Tá? A Câmara não tem dinheiro. A Câmara tem dinheiro do dinheiro nosso. Tá? Então, isso também tem que ser respeitado. Então, antes de qualquer coisa, tem que se agendar a data do vencimento que a Engepasa colocou no carnê. Tá? Gostaria que isso fosse tomado como providência imediata. A sua fala, senhor, está sendo salva, vai ser tomada nota, então fica no YouTube da Câmara de Vereadores, fica registrado. E fica a Câmara de Vereadores numa situação de boca de sinuca para agendar e para conversar, para reverter esse vencimento. Obrigado. O senhor de camisa cinza, faz favor. Identifique o seu nome e a sua fala, por favor. Boa tarde, meu nome é Edson Prema, eu sou empresário em Joinville. Bom, um dos meus conhecimentos é na área de segurança. E aqui ele diz assim, entenda por que os motivos da cobrança, a obrigatoriedade da NR 38. Se a empresa não está cumprindo a NR 38, que é a segurança dos seus funcionários, por que nós ainda temos que dar um prêmio para eles? Eles deveriam ser multados por não estar cumprindo a NR 38, que é a segurança dos seus funcionários. Agora eles querem um aumento nas costas nossa para pagar a segurança do funcionário deles, que é uma obrigatoriedade deles, no momento que eles contratam, a prefeitura contrata eles para prestar o serviço, eles têm que observar as NR de segurança. Se eu não observar a NR de segurança quando presto serviço para um cliente meu, a primeira coisa que eu vou levar é uma multa. Então, nós vamos dar um benefício para eles, em cima das nossas costas, porque eles não estão cumprindo uma norma obrigatória de segurança? Isso não é possível. Só no Brasil que acontece isso. E vocês, como nossos representantes, Tonese e os outros, eu não conheço os vereadores, mas conheço o Tonese, que é onde eu mando as broncas para ele. Então, eu acho que vocês pegariam o mínimo de bom senso de vocês e sustar isso aqui de cara.
Por quê? Por que que nós temos que pagar para eles cumprir uma norma obrigatória deles, que eles já têm que atentar para ela no momento que eles estão sendo contratados para prestar o serviço? Isso aqui é, no mínimo, desperdício de tempo, essa discussão em cima de alguma coisa que é obrigação do fornecedor de serviço. É o mínimo que vocês podem fazer, é fazer o que o nosso amigo falou. Posterga isso aí mais 30 dias e vai para cima do executivo e diz o seguinte: vocês estão cobrando algo ilegal do povo de Joinville. Obrigado. Obrigado, senhor Edson. Agora, próximo inscrito, por favor, coloque o seu... Faz favor, o amigo levantou a mão. Nós temos espaço para mais 5 inscritos. No microfone, por favor. Depois os vereadores se manifestarão novamente. Fábio Luiz, por favor. Boa tarde a todos aqui. 3 horas da tarde, nós poderíamos estar trabalhando, produzindo em Joinville, e estamos aqui, não tem nem 1% de Joinville aqui. Nós vamos questionar aqui, 34% de aumento. Aposentado, morador do Morro do Amaral, do Jardim de Lene, Jardim Paraíso, não estão sabendo o que está acontecendo aqui. Eu conheço o senhor, estudamos junto, eu acho uma vergonha isso aqui, certo? Nós temos que produzir e não aumentar 34%. Não é brincadeira isso aqui. Obrigado. Obrigado, senhor Fábio. Mais alguém gostaria de se manifestar, por favor? Faz favor, temos 2 inscritos. Diga seu nome no microfone e a sua fala. Boa tarde, me chamo Cleiton, venho representando uma administradora de imóveis. Infelizmente, a gente tem que viver com essa realidade. 93% de aumento. Endereço Rua Otobem, endereço dos vários restaurantes, casas, etc. Mas me diz, uma rua em que a coleta de lixo às vezes não passa. Tivemos que agora no nosso condomínio aumentar a lixeira. Por quê? O lixo está caindo na calçada. Não estão coletando. E além do mais, nós precisamos de uma resposta do senhor vereador Neto, como relator. O vereador William apresentou o decreto, o vereador Profeta está assinando. Nós precisamos para amanhã, dia 14, sexta-feira, né? Vence, como disse o senhor Patrício. E aí? Talvez a administradora de imóveis tenha dinheiro para pagar. Agora, quem recebeu 130% de aumento, recebeu esse no salário do mês? Dia 5, foi agora recente, alguém recebeu 130 a mais? Não. Ninguém recebeu. Não sei se os senhores vão voltar ao aumento de salário de vocês. Espero que não seja 130%. É? Então, por favor, vereador Neto, aprove nessa comissão o pedido do vereador William, para que até sexta-feira esse decreto seja promulgado pelo presidente da Câmara. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Próximo inscrito. Por favor, diga seu nome e a sua manifestação. Nome é Tarcísio Freiner, moro no Sofia há 36 anos. Eu acho que não tem ninguém que mora no Sofia que está aqui hoje, né? Mas estou representando. Eu acho um absurdo o que está acontecendo. Eu não sei se outros municípios estão tendo esse aumento. Para mim é irregular. O meu aumento de salário, eu acho que foi 5%. Se eu receber um aumento dentro das taxas, em cima do meu aumento de salário, que é o legal, eu acho que ninguém se indispôs em pagar. Agora, uma coisa, como está irregular, e fizeram as coxas, né? Que ninguém ficou sabendo. Só ficamos sabendo a hora que a gente recebeu o carnê. E estamos aqui para isso. A gente quer uma resposta. A gente quer uma resposta e a gente quer um prazo. Se agora, dia 14, é o vencimento, que se protele. Que se protele para outro prazo para ser discutido. Porque o povo não tem que pagar a conta. Só nós pagamos. Nós pagamos vereadores, nós pagamos deputados, nós pagamos senadores, nós pagamos todos. Só no nosso. Por que só no nosso? Chega, né? É isso que a gente quer. A gente quer respeito. A gente votou um grande prefeito, a gente respeita ele, mas isso ele sabe que está errado. E a Câmara de Vereadores também, se botar a mão na consciência, sabe que está errado. Nós queremos o aumento justo. Obrigado, senhor Tarcísio. Mais alguém inscrito do público? Mais alguém inscrito do público?
Não? Então, encerradas as inscrições. Agora os vereadores. Vereador William. Vereador Neto, quero já de antemão agradecer ao senhor por abrir o espaço, né, para que as pessoas pudessem manifestar. E aqui já fica, né, mais ou menos um apelo, né, uma sugestão para o senhor. Nós sabemos que para acatar, né, esse projeto de decreto legislativo, basta, então, né, o senhor apresentar o parecer. Né, a gente faz aqui esse apelo novamente para que seja feito em 24 horas, só que quando a gente fala que vence dia 14, se a gente não pagar, vai ser cobrado. Se esse projeto de decreto legislativo não for aprovado, o pessoal vai com o nome no Serasa. E então, o que eu digo? Eu acredito que o senhor vai acatar, né, esse projeto de decreto legislativo. Quando o senhor fizer isso, já faça um requerimento para a prefeitura, né, para que o prefeito faça um decreto para alterar já essa data de vencimento. Né, por quê? Porque a Câmara de Vereadores não tem esse poder. Quem tem esse poder é a prefeitura. A prefeitura pode sim, se ela quiser, assim como fez o decreto para aumentar nas vésperas de Natal, pode sim fazer o decreto agora para anular esse aumento, ou pelo menos para postergar até que seja discutido ou mandado um projeto. Né? Isso aí a prefeitura tem que fazer. O senhor é líder de governo, né? Está nas suas mãos essa responsabilidade. Tenho certeza que isso pode ser feito, esse caminhamento, aqui pela Comissão de Legislação. Então, eu sei que os vereadores ainda vão se manifestar, peço aqui o apoio, vou passar gabinete por gabinete entregando, né, o projeto para os senhores assinarem, também co-assinarem esse projeto de decreto legislativo. Espero, né, que os senhores também concordem que é inadmissível essa ilegalidade. Aqui, gente, não estamos falando de se o aumento é isso aqui, não. Nós estamos falando de uma ilegalidade. É ilegal fazer essa alteração do valor, mudar a fórmula de cálculo, sem que tenha sido feito um projeto e discutido e debatido aqui na Câmara de Vereadores. Então, se depois disso, revogado, a prefeitura quiser fazer outra discussão, aí a gente concorda em discutir. Ninguém aqui está falando que não quer discutir o tema. Não, queremos discutir. Porque vir aqui só dar explicação e falar, não, vai vencer dia 14. Né? Vai vencer dia 14. Então, fica aqui o meu apelo aos vereadores. Obrigado. Vereador Cleiton. Só para contribuir, presidente, informando os munícipes, que como foi dado o exemplo da taxa de COSIP, o que aconteceu naquela ocasião? Né? O munícipe pagou, foi definido que a cobrança era ilegal, e o que aconteceu? Recebeu o dinheiro de volta? Não. Não recebeu. E nem vai. Foi decidido daí que, no caso, né, a empresa deveria adotar umas praças e, cada determinado mês, arrumar uma praça. Foi uma decisão judicial mais ou menos assim. Então, para a gente evitar essa injustiça, sendo que é nítido na minha percepção, e eu acho que, né, todos os senhores, né, que há uma cobrança ilegal, é realmente totalmente pertinente que o líder de governo, o senhor vereador Neto, faça esse requerimento ao prefeito, ao Poder Executivo, que revogue esse prazo para que não seja feito uma injustiça, uma cobrança ilegal e absurda. Então, só testificando, para que não, a gente tem que aprender com os erros passados, né? Já foi feito isso lá atrás, quem pagou a conta foi o joinvilense, para que o joinvilense não pague a conta de novo. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Faculto a palavra aos vereadores que queiram se manifestar. Somente para deixar claro, nós como vereadores não podemos modificar a taxa, o vencimento, né, da taxa, mas é importante que tenha essa discussão, esse diálogo, e tenha também essa questão da avaliação do projeto. Então, para ver se ele é legal ou ilegal, para ver se ele tem constitucionalidade e admissibilidade aqui na comissão. Então, não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Uma boa tarde a todos.